Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista. Você também acompanha as minhas colunas no site O Antagonista sem paywall. Fato do dia: Lula dá asilo e FAB à peruana condenada por propina da Odebrecht. Gente, que história é essa? É a Lava Jato do Peru. Ai, quinta série, hoje vai ser só Jesus para eu conseguir levar este Narrativas Antagonista até o final. Eu conto com a solidariedade de vocês. Nós vamos falar de um caso da Lava Jato. A Odebrecht, lá no Peru, onde já tem 4 presidentes que foram processados por causa dessa história, ela é conhecida como a empresa que destruiu a América Latina. Aqui no Brasil, agora ela se tornou uma grande vítima. Mas, enfim, nós vamos falar desse caso de lá do Peru, a Lava Jato do Peru. Deus me defenda, vamos lá. Daquele nosso jeito, para elevar o nível do debate político. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia: Lula dá asilo e FAB à peruana condenada por propina da Odebrecht. Já não esquece de curtir, comentar, compartilhar, que você sabe que quanto mais você interage, a mais pessoas chega o vídeo do Narrativas Antagonista. Hoje tem muito recordar e viver, muito recordar e viver. Vamos lá. Que história é essa do Peru vir parar a mulher aqui? É o seguinte, ainda é o caso Lava Jato. 4 ex-presidentes peruanos indiciados, ex-primeiras damas também. E agora um deles, o Ollanta Humala, foi condenado a 15 anos de cadeia. A mulher dele também. Mas por quê? Porque ela é mulher dele? Não, porque ela era presidente do partido, mexia com as finanças do partido, estava enfiada na política, foi condenada também. Ela foi condenada, fugiu para a Embaixada do Brasil. E aí o governo do Peru autorizou que ela viesse para cá, onde foi concedido asilo político. Quem pagou? Nós! Obrigada, Lula. Nós pagamos para essa santa vir morar aqui no Brasil. Que orgulho, porque meu fano do meu país. Mas enfim, vamos entender direito esse julgamento. Um tribunal peruano condenou nesta terça-feira o ex-presidente Ollanta Humala a 15 anos de prisão. Ele foi considerado culpado por lavagem de dinheiro ao receber contribuições ilegais da construtora Odebrecht e do governo venezuelano para suas campanhas de 2006 e 2011. Humala, de 62 anos, é o segundo de um total de 4 ex-presidentes implicados no escândalo de corrupção da empresa brasileira no Peru. A decisão é de primeira instância e a defesa do ex-presidente já confirmou que vai recorrer. A Odebrecht, cujo escândalo de suborno e corrupção envolveu vários países da América Latina, admitiu em 2016 ter distribuído dezenas de milhões de dólares em subornos e doações ilegais de campanha no Peru desde o início do século XXI. A decisão desta terça encerrou mais de 3 anos de audiências contra este ex-tenente-coronel de centro-esquerda que governou o Peru de 2011 a 2016. Segundo a promotoria, o escândalo também envolveu os ex-presidentes Alan Garcia, que se suicidou em 2019 antes de ser preso, Pedro Pablo Kuczynski e Alejandro Toledo. Toledo foi condenado em 2024 a mais de 20 anos de prisão por receber subornos milionários em troca de obras em seu governo. Olha, essa é uma história que aqui no Brasil não foi tão detalhada na época da Lava Jato, tá? Porque eram muitos presidentes peruanos envolvidos, tinha mais, acho, quase 20 outras pessoas denunciadas lá,
E o foco da cobertura do Brasil eram os nossos políticos. Então a gente até ouvia, no Peru teve também, na Argentina teve também, no não sei onde teve também, nos Estados Unidos teve também, mas o foco era nos nossos políticos. Então esse caso não foi tão esmiuçado assim, ou se foi, ficou uma coisa assim que não era o principal do noticiário. Então vou trazer aqui para vocês uma explicação bem detalhada, que está bem legal. Você já deve ter visto no Papo Antagonista. Se não viu no Papo Antagonista, vai ver aqui o Felipe Moura Brasil e o Duda Teixeira explicando esse caso do Peru. Do Peru. Vamos lá. Em 2016, a Odebrecht admitiu que pagou dezenas de milhões de dólares em propinas e doações eleitorais ilegais no Peru. O Mala foi acusado pelo Ministério Público por ocultar o recebimento de 3 milhões de dólares da empreiteira para a campanha presidencial de 2011. Como cofundadora do Partido Nacionalista, a esposa de Humala também foi acusada pelo crime. Na campanha derrotada de 2006, o casal teria desviado quase 200 mil dólares enviados pelo ditador venezuelano Hugo Chávez e antecedeu Nicolás Maduro. O senador e ex-juiz Sérgio Moro escreveu a seguinte mensagem sobre a condenação de Humala. Abro aspas. A Justiça do Peru ensinando uma lição a alguns ministros do STF. A corrupção é crime, precisa ser punida e não ser premiada. Fecho aspas. Pois é, lá no Peru, a roubalheira não fica impune. É o caso Odebrecht. Isso aí é derivado da Lava Jato. Então, qual é a diferença para o Peru e para o Brasil? É que lá as provas foram avaliadas pela Justiça e a Justiça falou, olha, essas pessoas são criminosas, merecem uma punição, merecem uma pena, um chá de cadeia. Aqui, o STF falou assim, bom, já que, na verdade, estou fazendo a minha análise, evidentemente, do que foi feito no Brasil, já que as provas estão escancarando o escândalo, vamos anular as provas. Vamos varrer tudo para debaixo do tapete. Aliás, foi o que o ex-procurador Carlos Fernando Santos Lima publicou outro dia no Facebook. Que as provas eram tão escancaradas que eles precisaram, o sistema precisou anulá-las, é o que eu sempre falei. Então isso foi usado para blindar aqueles políticos que são justamente aliados da cúpula do poder judiciário. E é lamentável que a gente veja ainda ministros do STF fazendo acusações contra investigadores e juízes que estavam atuando com base naquelas provas que eles invalidaram, de que são uma organização criminosa. Quando a organização criminosa estava instalada na Petrobras, desviando dinheiro dos cofres públicos, recebendo propina, atuando de uma maneira que viciava a licitação, havia um rodízio de vencedores de licitação de uma maneira fraudada ali no Clube das 6 Empreiteiras. Tudo isso foi varrido para debaixo do tapete. No Peru não está sendo, doutor Teixeira. Incrível, né? O Peru realmente, a justiça tem acontecido, né? Não tem tido uma reversão. No ano passado, o Alejandro Toledo também foi presidente do Peru, recebeu propina da Odebrecht, foi condenado à prisão. Ele, quando o julgamento estava acontecendo, estava ainda nos Estados Unidos, a justiça pediu a deportação dele, foi para o Peru, se defendeu na justiça e foi condenado. Vários outros casos também, né? O Alan Garcia também estava sendo investigado pela justiça no escândalo da Odebrecht, ele que comete suicídio quando a polícia chega na casa dele. PPK também, que era o presidente, Pedro Pablo Kuczynski, renunciou ao cargo, e as coisas continuam caminhando. O que é interessante também, porque o Peru é um país que a política é super instável, teve uma rotatividade enorme de presidentes, mas a justiça continua funcionando, né? Não teve esses reveses todos que a gente teve no Brasil. Agora vamos recordar a história desse outro ex-presidente que o Duda Teixeira trouxe aqui, o Alejandro Toledo. Ele foi condenado por propina da Odebrecht na Lava Jato peruana em outubro do ano passado. A justiça peruana condenou nesta segunda-feira o ex-presidente Alejandro Toledo a 20 anos e 6 meses de prisão. O antigo mandatário foi considerado culpado de receber propinas milionárias da construtora brasileira Odebrecht em troca de obras em seu governo, entre 2001 e 2006.
O Tribunal Superior concluiu que Toledo aceitou subornos em troca de licitações para construir 2 trechos da rodovia interoceânica sul, que liga a costa do Pacífico do Peru e a costa atlântica do Brasil. Ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de conluio e mais 11 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro. Toledo, que alega sofrer de câncer e problemas cardíacos, é o primeiro dos 4 ex-presidentes peruanos investigados pelo escândalo de corrupção da Odebrecht a ser condenado pela justiça. De acordo com o Ministério Público, o complô da empresa brasileira no Peru também envolveu Alan Garcia, que se suicidou em 2019 antes de ser preso, Ollanta Humala e Pedro Paulo Kuczynski. Agora vamos a um Recordar é Viver. Estou voltando aqui a 14 de abril de 2017. Lava Jato estava pegando fogo. Aqui no Brasil, em tudo quanto é canto. Nessa época, o Ollanta Humala apareceu para dizer que não tinha recebido propina da Odebrecht. Lembrando que não era só com ele, nem só com o partido dele. O Marcelo Odebrecht, na delação dele, falou que entregava dinheiro para todo mundo. Vamos ver. No Peru, o ex-presidente Ollanta Humala negou ter recebido dinheiro da Odebrecht na eleição de 2011. Humala disse que está cooperando integralmente com as autoridades que investigam o assunto. As acusações contra ele surgiram quando Marcelo Odebrecht disse a juízes brasileiros que doou recursos para a campanha de Humala. A Odebrecht já admitiu que gastou milhões de dólares em propinas pagas a autoridades de diversos países da América Latina. Isso inclui 29 milhões de dólares para ganhar contratos no Peru. E aí, esse caso andou bastante nessa época. Em 24 de abril de 2018, no ano seguinte, os dois estavam presos. Tanto o Ollanta Humala quanto a Nadine Heredia passaram quase um ano na cadeia. Você vê, né? Em alguns países passa quase um ano na cadeia, depois responde e vai preso de novo. Em outros países, não. Em outros países, político não fica na cadeia, mas nem devolvendo dinheiro da propina, confessando. Enfim, países aleatórios, não estou falando de nenhum país que se tornou ícone da impunidade e ridículo internacional por isso. Não é um país específico. Países. Mas vamos aqui para o Peru, que eu gosto de tudo que vem do Peru. Não ficou boa essa frase. Não ficou boa essa frase, vamos voltar aqui a Lava Jato, 27 de abril de 2018. Ollanta Humala e Nadine Heredia estavam em cana na tela. A justiça peruana revogou a prisão preventiva contra o ex-presidente do país, Ollanta Humala, e a ex-primeira-dama Nadine Heredia. O casal estava preso há 9 meses a pedido da Procuradoria, que os acusou de lavagem de dinheiro. Humala teria recebido 13 milhões de dólares da empreiteira Odebrecht para financiar a campanha eleitoral. Ele governou o Peru entre 2011 e 2016 e é um dos 4 ex-presidentes do país investigados no escândalo de corrupção envolvendo a empresa brasileira. Com a decisão, Humala e a mulher vão aguardar o julgamento em liberdade. O que já tinha acontecido? Num primeiro momento, a Odebrecht, isso aqui estou falando de janeiro de 2017, voltando, antes dessa galera ser presa, fez um acordo de pagar para o Peru vamos embora, 9 milhões de dólares, mas também dizer como funcionou todo o propinoduto no Peru. Põe na tela, gente. A construtora Odebrecht vai pagar quase 9 milhões de dólares como parte de um acordo judicial no Peru. Além da multa, a empresa terá que revelar o esquema de suborno para ganhar obras públicas no país. A promotoria peruana informou que o acordo foi fechado após 11 horas de negociações. Bom, eles contaram isso. E aí ficou por isso mesmo? Não. Aí andou. E agora nós vamos para 5 de fevereiro de 2019, que é o ano seguinte. Tinha 3 promotores da Operação Lava Jato do Peru. Gente do céu, eu não sei por que eu vou fazer essas narrativas hoje. Vamos lá. Tinha um conjunto de promotores da Lava Jato do Peru.
da Lava Jato peruana. Gente, eu não sei porque que eu fui escolher esse tema. Vocês me pedem, eu não sei falar não. A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. Vamos prosseguir. Os promotores peruanos, Rafael Vela e José Domingo Pérez, vieram até o Brasil em fevereiro de 2019 e assinaram o acordo final da Odebrecht. Sabe quanto que a Odebrecht topou pagar de volta para eles? 182 milhões de dólares. Não, isso aí nada existiu, era inocente, coitado, foi preso, torturado na cadeia, falou coisa que não... Enfim, topou. Vamos ver aqui, recordar e viver essa época lá em 2019. Promotores da equipe especial da Lava Jato no Peru assinaram nesta sexta-feira em São Paulo um acordo de colaboração com a Odebrecht. A empresa se comprometeu a pagar uma multa no equivalente a 182 milhões de dólares ao país. A construtora deverá pagar ainda os juros legais acrescentados sobre o valor estipulado, que pode chegar a aproximadamente 45 milhões de dólares. Esse montante total deverá ser pago ao longo de 15 anos. A assinatura do acordo reuniu procuradores peruanos e representantes da Odebrecht, entre eles o ex-diretor da empresa Jorge Barata. O promotor Rafael Vela explicou que se trata de um convênio de culpabilidade no qual a empresa deverá fornecer todas as informações solicitadas. Segundo ele, o acordo tem um caráter progressivo e permanente e a Odebrecht assumiu a obrigação de colaborar em tudo o que for exigido pelos promotores peruanos. No Brasil, os promotores também vão participar de interrogatórios de ex-funcionários da Odebrecht. A assinatura deste acordo abre um novo capítulo nas investigações da Lava Jato, já que deve trazer mais informações sobre os supostos subornos pagos pela Odebrecht a funcionários do governo peruano entre 2005 e 2014. O processo continuou rolando. O processo foi rolando, foi rolando, foi rolando. E aí tinha que ter colaboração da Justiça brasileira. Por quê? Porque a Odebrecht tirou a equipe que estava no Peru, tirou do Peru e trouxe para o Brasil. Eles estavam aqui, muita gente tinha que ser ouvida aqui, mandava para cá, mandava para lá. Teve uma burocracia danada e estava rolando até agora há pouco. Vamos aqui, ó, recordar e viver, 12 de janeiro de 2023, uma decisão técnica do STJ dentro do processo contra o Ollanta Humala. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu os depoimentos de testemunhas residentes no Brasil em ação penal contra ex-presidente do Peru, Ollanta Humala. Acompanhe os detalhes na reportagem de Nelly Macedo. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a tomada dos depoimentos que seriam colhidos no cumprimento de um pedido de cooperação internacional dirigido pelas autoridades peruanas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Segundo a ministra, em razão da proximidade da data marcada para os depoimentos e da probabilidade do direito alegado pelo ex-presidente Ollanta Humala, é prudente suspender o cumprimento do pedido até que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito da reclamação protocolada pela defesa, que diz que tais diligências precisariam ter sido autorizadas pelo STJ. Na ação penal em tramitação no Peru, que investiga o político pelo suposto crime de lavagem de dinheiro, o juízo determinou a coleta dos depoimentos de diversas testemunhas, algumas delas residentes no Brasil. Os interrogatórios estavam marcados para o período de 16 a 25 de janeiro. A defesa do ex-presidente peruano Ollanta Humala sustenta que houve usurpação da competência constitucional do STJ, ao qual caberia conceder exequatur a decisão que determinou a oitiva das testemunhas no Brasil, conforme a Constituição Federal.
No STJ, a presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, declarou em sua decisão que a questão levantada pela defesa diz respeito à observância do devido processo legal, pois o procedimento das cartas rogatórias envolve conflito entre as partes interessadas, de acordo com o estabelecido na legislação processual brasileira e no regimento interno do STJ. A presidente do STJ solicitou ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, o envio de informações detalhadas sobre o caso, que servirão para embasar o julgamento do mérito da reclamação. Bom, no final, não teve jeito. Foi condenado ele também. Tá condenado. 15 anos de cadeia. E aí acontece o quê? A mulher também condenada. 15 anos de cadeia. Em 2018, os dois foram para a cadeia. Agora eles falaram não. E aí, o que eu imagino? Que eles falaram assim, onde no mundo tem gente condenada por isso que se deu bem? Não, isso aí eu estou imaginando, isso não é um fato. Vamos ao fato. Foram para a Embaixada do Brasil e vieram parar aqui, e aí eu te trago os comentários do Firmino Cortada. Se isso aqui for mesmo verdade, vocês chamam a gente de idiota todos os dias nesse país. Isso aqui é um print do Flight Radar, um avião do Brasil, da FAB, vindo de Lima, no Peru. O ex-presidente do Peru, ele foi condenado a 15 anos por ter caso com a outra, sendo acusado de ter recebido dinheiro da Odebrecht para uma campanha de 2011. A sua esposa também, só que a bonita se refugiou na Embaixada Brasileira. Você acha que ela ia viver para sempre na Embaixada Brasileira? Aí, o Ministério das Relações Exteriores do Peru informou que estava ciente, já tinha sido comunicado que ela estava na Embaixada Brasileira. Por quê? Olha aqui. O Brasil e o Peru têm um acordo de convenção de asilo diplomático de 1954, no qual os dois fazem parte. Só que assim, gente, caso isso aqui seja verdade, ela que venha para cá com o governo do Peru, não tem sentido essa missão para a FAB, para a Força Aérea Brasileira, ir buscá-la. Isso é chamar a população de idiota, se isso for verdade. Por quê? Porque nós estaríamos pagando por isso. Pera lá, a pessoa é condenada, acusada de receber dinheiro da Odebrecht, e a população brasileira tem que pagar para buscá-la, sendo que ele está refugiado na Embaixada Brasileira no Peru? Não, vocês acham que isso aqui tá certo? Vocês acham que tem sentido essa missão para a Força Aérea Brasileira? Isso aqui é um desrespeito com a população brasileira, caso seja verdade. Se isso aqui for verdade, vocês chamam a gente de idiota todos os dias no Brasil. Onde é que já se viu, caso seja verdade, porque assim eu me livro do processo, um avião da FAB ir buscá-la? Uma pessoa condenada pelo Peru que está refugiada na Embaixada Brasileira? Pois é. Será que é verdade? Chegou aqui no Brasil. Que delícia, né, receber. O Brasil não só deu asilo, como pagou para ela vir de FAB. Se bem que tem aquela viagem da Janja para o Japão, que o governo falou que é custo zero. Se para o Japão é custo zero, para o Peru acho que nós ganhamos dinheiro com essa viagem. Não é verdade? Então vamos aqui, olha. Muita gente me perguntou na internet, por que o Peru não manda chamar essa mulher de volta, não faz alguma sanção contra o Brasil? Porque o Peru concordou. É complicada a história. Olha aqui. A reportagem do antagonista. Põe na tela. Peru permite esposa de Ollanta Humala se aselar no Brasil. Desculpa, gente. A presidente do Peru, Dina Boluarte, concedeu na terça-feira, dia 15, salvo-conduto à ex-primeira-dama Nadine Heredia e a seu filho mais velho, Samin, permitindo que a esposa de Ollanta Humala, condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, deixe a Embaixada Brasileira em Lima e viaje ao Brasil, onde recebeu asilo diplomático. O que o Brasil deu asilo diplomático a essa querida? Em comunicado, o governo peruano informou que Nadine solicitou o asilo com base na Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954. Olha isso. O governo da República Federativa do Brasil solicitou a saída dos requerentes de asilo, invocando os artigos 5º e 12º da referida convenção, que estabelecem que o Estado asilante poderá solicitar a saída do requerente de asilo para território estrangeiro
E o Estado territorial obriga-se a fornecer imediatamente, excesso em casos de força maior, as garantias necessárias e o correspondente salvo-conduto. Nesse sentido, em cumprimento a esses artigos, o governo peruano prestou as referidas garantias para a transferência de ambas as pessoas e concedeu os correspondentes salvo-condutos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Peru, Nadine entrou na sede da Embaixada Brasileira antes da divulgação da sentença. O Ministério Público do Peru havia solicitado 20 anos de prisão para Ollanta Humala e para ela, Nadine, 26. Ela tem mais culpa no cartório do que o marido que foi presidente. E quem veio para aqui? Ela. Sororidade. É isso. Foi aplicada pelo Tribunal Superior Nacional uma pena menor de 15 anos de prisão. E aí, o que é que você acha disso tudo? O que é que você pensa disso? Calma, calma, calma. Que antes da gente achar qualquer coisa, você vai ver uma coisa que você só vê aqui, que são as narrativas, e aqui tem dos dois lados, porque aqui a gente é profissional, na tela. A extrema-direita está toda ouriçadinha com essa condenação política, ilegal e de lawfare que aconteceu no Peru. Nós já provamos aqui no Brasil. A Operação Lava Jato, ela é como se fosse o PCC. Ela perseguiu pessoas torturando para que a gente tivesse confissões de coisas que jamais aconteceram. Políticos foram para a cadeia, mas o Brasil é uma democracia. Numa democracia pode haver erros, mas a parcialidade do Sérgio Moro, ela acabou saltando aos olhos de todos os democratas. E a Operação Lava Jato teve o destino que merecia, que é a lata do lixo da história. Foi um golpe contra o nosso país, mas aqui é uma democracia, o presidente Lula está de volta e ele estendeu a mão para quem também está sofrendo lawfare em outro país. O Brasil é uma democracia que está ensinando democracia até o Peru. E é para isso que eu fiz o L. Faz o L. O Peru está hoje dando uma lição ao Brasil. O Brasil hoje é governado pelo descondenado. Essa esquerdalha tirou o Lularápio da cadeia para transformar em presidente. E depois que isso acontece, você pode esperar tudo de um país. Nós estamos recebendo uma lição de democracia do Peru, que é um país eco, perto do tamanho do Brasil. Isso está acontecendo agora por quê? Principalmente por causa dos isentões. Foi quando Sérgio Moro resolveu trair Jair Bolsonaro que tudo isso começou a se desenhar, aquilo que a gente já sabia que a esquerdalha ia fazer. Um combinado com o Supremo e com tudo. Soltaram o descondenado. Ele virou presidente da República e ele não vai sair nunca mais. Porque qual é o problema? Ah, porque eu não gosto do filho do Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro fala palavrão. Vou assinar a cartinha pela democracia. Tá aí. Acabou a Lava Jato. Isso aqui virou uma cleptocracia. Tá feliz? Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? A primeira coisa é que eu acho que a gente já podia mudar o nome da FAB para Uber. Porque virou Uber para tudo, né? Gente, a FAB, você imagina a pessoa que estudou, que está lá dedicada, Força Aérea Brasileira, uma carreira super difícil, vendo a FAB ser ridicularizada. É Uber para levar um para jogo de futebol? É Uber para levar a bonita da primeira-dama para o outro lado do mundo, fazer sabe-se Deus o quê, falou que foi para Tóquio fazer uma reunião e chegou lá e não tinha ninguém. E o custo foi zero, aí a FAB tem que passar vergonha de falar que viagem para o Japão é custo zero. Aí, o que acontece agora? A FAB
paga pelo contribuinte brasileiro, vira Uber de condenada por lavagem de dinheiro que fugiu da justiça para não ir em cana. Gente, que vergonha isso, que vergonha. Já é uma vergonha ter dado esse asilo. É uma vergonha imensa ter dado esse asilo político, que não era para ter dado. E como que é essa história? Como que a história acontece? Tem um tratado entre Brasil e Peru para concessão, não é asilo político, é asilo diplomático, né? Que chama. E é um tratado antigo. E tem lá por que poderia dar esse asilo. O que acontece estava lá o julgamento. Essa mulher, a Nadine Heredia, e o marido dela já ficaram presos quase um ano em 2018. Mais ou menos na época que o Lula também estava puxando uma cadeia. Eles também puxaram cadeia lá. Só que o Lula foi descondenado para virar presidente. Eles não. O processo deles continuou rolando. E lá no Peru, não é só com eles. Pegaram a delação do Marcelo Odebrecht, que assim como disse aqui, que estava dando dinheiro para todo mundo. Só que no Peru, eles foram atrás do todo mundo. 4 ex-presidentes processados. Já tem condenado? Tem de tudo. Tem até suicídio a história. Mas, enfim, com o caso do Ollanta Humala e da Nadine Heredia, o que aconteceu? O Ollanta Humala era o presidente que recebeu dinheiro lá, ilegal, indevido, fez lavagem de dinheiro em 2011. E a mulher dele, por que está no rolo? Porque a mulher dele? Não. Porque era ela quem controlava o partido e as finanças do partido. Então, a pena dela era maior que a dele. Porque a gente ouve falar, o ex-presidente fala assim, não, ela é uma janja. Não, ela não é uma janja, ela trampava mesmo, tinha responsabilidade. Então, o que acontece? Como ela que mexia com o dinheiro, a participação dela no crime de lavagem de dinheiro, uso indevido, foi maior. Aí, o Ministério Público de lá pediu 26 anos de cana para ela e 20 para ele. E o tribunal julgou 15 para os dois. Ela não estava presente lá no julgamento. Antes dela ser declarada culpada, antes de ter a sentença final, ela se empirulitou para a Embaixada do Brasil. E ficou lá. Aí ela pediu asilo aqui para o Brasil. E o Brasil concedeu. Com base em quê? Porque, olha, eles querem falar, porque a Lava Jato foi uma perseguição. É uma história aí que eles criaram. E que para Lacrolândia cola, para os luloafetivos cola. Mas tem dados, tem provas. Como é que foi o acordo da Odebrecht lá no Peru? Eles tiveram uma primeira fase do acordo, em que eles deram 9 milhões de dólares e tinham que se comprometer a dar os documentos falando como que funcionou o esquema de propinas no Peru. Eles fizeram isso. E aí, quando esses documentos foram todos checados, dados como verdadeiros, aquilo tudo estava comprovado, aí é que a Odebrecht tomou a final, que foram 182 milhões de dólares de multas pagas ao Peru. E aí o Peru está indo atrás de todos os políticos. Está demorando? Demora, país latino-americano, mas está indo. Está indo e está punindo todo mundo. E aí o Ollanta Humala foi para a cadeia mesmo, e a mulher dele catou o filho e se enfiou na Embaixada do Brasil. O Brasil, sei lá por quê, deu o asilo. Não só deu o asilo, como comunicou ao governo do Peru, estamos dando asilo. É um negócio que era válido, porque assim, ela entra na Embaixada Brasileira antes dela ser condenada. Então ela não estava fugitiva quando ela entrou. Vocês entendem a nuance? É uma tecnicalidade. Ela ainda não estava fugitiva, porque ela não tinha sido condenada. Quando ela foi condenada, ela estava na Embaixada. E a Embaixada é como se fosse o território de outro país. Ela estava no território brasileiro. Aí o Brasil pediu um salvo-conduto para ela e para o filho, para que eles pudessem ir até o aeroporto, pegar um avião e vir morar no Brasil. E quem pagou o avião? Nós. Que essa parte aí é o que eu não entendi. Essa parte aí eu não entendi. Porque assim, o Brasil resgata pessoas em situação de guerra, resgata um monte de coisa. E assim, o brasileiro é favorável, porque o brasileiro é muito solidário. Se fosse uma pessoa que estivesse sofrendo uma perseguição mesmo, a mulherada lá no Irã, apedrejada por causa de véu,
o pessoal no Haiti. O brasileiro sempre foi solidário, sempre foi a favor. Mas isso aí, condenada por lavagem de dinheiro, foge para não puxar a cana que deve, vai lá e cumpre a sua pena, qual é o problema? Cumpra a sua pena. Olha, é completamente vergonhoso. Mas serve a quê? Serve para alimentar essa narrativa de que o pessoal foi perseguido pela Lava Jato. E hoje muita gente fala, não, porque o Supremo está fazendo a mesma coisa que a Lava Jato fez. A Lava Jato tinha 2 instâncias para recorrer. Ah, porque o Moro não sei o que lá. Não foi um para cadeia sem o do Moro ser revisto pelo tribunal acima dele e depois pelo STJ e pelo Supremo. Tinha canto pra caramba para rever. Todo mundo reviu e na época até o Supremo achou que tinha que ir em cana. Depois desachou. São coisas diferentes. A questão é, tem as provas. Não foi só depoimento, não foi só delação. E as pessoas estão sendo condenadas lá fora. Assim, vergonha para o Brasil ter acabado com a Lava Jato. Não ter levado isso às últimas consequências. Vergonha e meia começar a dar asilo para criminoso estrangeiro. Mas, enfim, que vergonha mais falta para a gente passar? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui no dia de hoje. Amanhã eu tô de volta com vocês. É claro que eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!